Olá, tudo bem? Essa é uma apresentação da super planilha de dimensionamento de sapatas isoladas. Quais são as sapatas suportadas? Eu tenho sapatas isoladas que não são de divisa, ok? Eu tenho então meu pilar centrado em relação ao centro de gravidade dessa sapata, onde eu tenho um suporte a sapatas centradas com apenas esforço normal, sem momentos. Tenho sapata centrada com um momento e sapata centrada sujeita a flexão oblíqua, ou seja, 2 momentos mais esforço normal. Vamos iniciar então com o dimensionamento de uma sapata sujeita a flexão oblíqua. Lembrando que o processo manual hoje que existe, ele é feito via ábaco ou um processo iterativo, onde você utiliza zonas. Esse segundo processo que é utilizado pelo material, então há uma interação com o usuário, fique atento. Eu tenho então as dicas para cada informação que é dada. No primeiro passo eu tenho dados gerais, eu tenho que definir a definição, o valor, aliás, da dimensão mínima da sapata. Lembrando que por norma esse valor é de 60 centímetros, na prática tem gente que considera 80. Você decide esse valor, a planilha irá respeitá-lo, certo? A tensão admissível do solo é importante para que eu tenha então o pré-dimensionamento da minha área da sapata, de acordo com o suporte do solo, o cobrimento nominal, eu tenho a classe de resistência do concreto, a bitola do pilar que chega na minha sapata. Isso é importante para quê? Eu tenho que ter um comprimento suficiente, ou uma altura suficiente da sapata para que eu consiga ancorar essa minha armadura do pilar. Então esse dado é importantíssimo para a definição da altura da minha sapata. O coeficiente de atrito do solo, ele é importante para as verificações de deslizamento, ok? Eu tenho os dados do meu pilar. O coeficiente de majoração, o K-major, ele pode ser considerado 1.1 ou 1.05, aí eu levo em consideração o peso próprio da sapata mais o solo, o usuário que faz essa consideração, eu vou manter 1,1. Força normal característica, eu vou supor que a minha sapata está recebendo 104 toneladas forças, força horizontal em X 0, em Y 3 toneladas força, e os momentos fletores, preste atenção que o momento em X ele rotaciona o eixo Y, conforme a imagem que é apresentada aqui em cima, e o eixo e o momento em Y rotaciona o eixo X. Esses valores têm que ser inseridos em tonelada força vezes metro. E a bitola da minha armadura de flexão eu vou manter como 12,5 milímetros. Clico em calcular, lembrando que eu vou ter início de um processo iterativo, certo? O meu esforço normal, ele vai se apresentar em uma das 5 zonas de dimensionamento. Lembrando que a zona 2 é inadmissível, caso esse ponto vermelho, que é o meu esforço normal, esteja fora desse meu círculo, eu tenho um problema. Fechou? Eu preciso aumentar a dimensão da base. Perceba que o ponto vermelho está na zona 5, venho aqui e informo zona 5, clico em avançar. Eu vou ter, então, a tensão máxima em relação à tensão limite. Lembrando que a tensão limite ela é 1,3 vezes a tensão admissível do solo. 13,7 kgf por centímetro quadrado em relação a 6,5. Está muito alto ainda. A planilha vai aumentar essa base em 5 centímetros, múltiplos de 5. O esforço continua na zona 5. Perceba que eu vou aumentando a base e, ao mesmo tempo, a tensão vai caindo. Caiu para 12, continua na zona 5. Caiu para 11, zona 5, zona 5, zona 5. Estou me aproximando do valor limite. E minha base já está em 2,15 metros por 1,95 centímetros. Acredito que na próxima iteração da zona 5, com o aumento de 5 centímetros, a minha tensão máxima seja, então, menor ou igual à tensão limite. Estou com um dimensionamento seguro. A flexão oblíqua ela exige, aí, dependendo dos valores de momento fletor e normal, dimensões bem consideráveis para a nossa sapata. Todo o processo de cálculo com as
considerações feitas, lembrando que o método de dimensionamento é do SEB 70. Todo esse processo ele é apresentado naquela bela apostila do Bastos sobre sapatas, que eu indico bastante para o estudo desse tipo de fundação. Ok, vamos agora para a minha sapata centrada com um momento apenas. Eu vou citar só o que é diferente em relação aos outros dados. Eu tenho dimensão mínima, bitola do pilar, resistência do concreto. Os dados gerais são parecidos para todas as sapatas. A diferença que eu tenho agora é que o meu momento fletor, como é apenas um, ele tem que atuar em alguma das direções. Eu selecionei MX, ou seja, eu rotaciono o eixo Y da minha sapata. Se eu seleciono MY, eu rotaciono o eixo X e eu tenho uma indicação no desenho. Eu vou manter MX com um valor de momento de 10 toneladas força vezes metros. Eu vou aqui ignorar a força horizontal, 0, então não vai haver aí verificação de deslizamento, a verificação já vai ser satisfeita por não existir esse esforço. E a força normal, característica 160 toneladas força. Ok? Vou manter a minha bitola de flexão de 12,5. Vou clicar em calcular. Calculado, segue o roteiro de cálculo também. Eu posso exportar todo esse meu detalhamento para o AutoCAD. Como? Clica no botão gerar comando AutoCAD. Ele vai abrir essa janela onde você clica dentro, aperta Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C para copiar. Dê um pulo na linha de comando do AutoCAD, exatamente neste ponto, clique no botão direito, dê um Ctrl V ou um Paste para colar. Percebam que toda a minha sapata está sendo desenhada com as ferragens que foram indicadas pela nossa planilha, ok? Temos então a nossa armadura de flexão, certo? Exatamente o que foi definido pela planilha. Beleza, muito bom. Vamos então para o nosso modelo mais simples, que é o modelo centrado mesmo. Eu não tenho a existência de momentos. Eu vou então agora simplesmente informar a força normal característica, nesse caso 120 toneladas forças. A bitola de flexão, vou manter aqui 10 milímetros, vou clicar em calcular. Certo? Esse é o modelo mais simples, onde eu tenho então uma sapata de 230 centímetros por 230 centímetros, com todo o nosso memorial de cálculo à direita. Essa foi uma apresentação rápida do material. Caso você tenha interesse, entre em contato com o número de WhatsApp que aparece na descrição e no título desse vídeo. Se atente às informações que são indicadas nas dicas. São importantes que você as veja. Caso você queira entender a mais fundo o dimensionamento, o processo em si, analise a apostila do Bastos, que eu super indico, né, para o cálculo e dimensionamento de sapatas. Abraço.